a todos os corações órfãos que nos escutam e que irão nos escutar posteriormente. Em especial aqueles do colo de mãe. E que na noite de hoje o nosso querido amigo João Rocha seja preciosa ferramenta nas mãos de Francisco de Assis, a trazer a todos nós o remédio que tanto precisamos para estarmos aqui melhores do que chegamos. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e conduza todo o encontro da noite de hoje. Que assim seja. João, meu amigo, agora é com você. Seja muito bem-vindo e pode nos presentear com as suas palavras. Obrigado, Christian. Obrigado a todos os amigos do Lar Francisco de Assis que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais. Bem, como é que surgiu aqui esse nosso retorno à corrente do bem? Né? Há poucos dias atrás aí, nós fomos convidados para um trabalho junto a Corações Amigos de Campos dos Goitacazes, cujo título do trabalho era por demais sugestivo, chamava-se Vai para Dentro. E quando nós divulgamos o cartaz, Christian, ao tomar contato, imediatamente ela nos contactou e nos perguntou se haveria possibilidade de nós participarmos novamente da Corrente do Bem com o tema Vai para Dentro, né? E lógico que entrando em acordo aí com as datas, prontamente nós nos disponibilizamos a estar aqui de volta, né? E a gente queria começar a falar do Vai para Dentro, dentro de uma proposta que a gente gostaria de trazer como base, né, o símbolo do deserto. Talvez nós não tenhamos prestado atenção enquanto esse símbolo do deserto, ele é um símbolo que ele se traduz numa importância enorme para algumas personagens, para alguns fatos narrados nas escrituras, né? E talvez para nós termos um pouco mais de noção, né? Nós temos o povo hebreu cativo no Egito há 400 anos de cativeiro, de escravidão no Egito, até que Moisés é então intimado a se tornar a liderança que vai libertar o povo do cativeiro e vai fazer com que eles transitem durante 40 anos até atingir Canaã, ou a Terra Prometida. E aí o que mais se sobressai na narrativa sobre Moisés, ou que se tornou mais conhecido sobre a narrativa de Moisés, são os 10 mandamentos, indiscutivelmente, não é? Mas também as pragas que, através, né, do anúncio de Moisés, acabou acometendo o Egito para que o faraó se convencesse de que deveria libertar o povo hebreu do cativeiro. No entanto, o que fica num segundo plano, ou talvez pouco visível, é exatamente talvez a maior parte de toda a história do Pentateuco mosaico, que é exatamente os 40 anos que eles transitam pelo deserto. Então, vejam, vamos tornar a coisa mais clara e objetiva.
O povo está escravo, portanto, obrigado a trabalhar, portanto, submetido a regras, a disciplinas, a torturas, a violências de toda a sorte nas mãos de um outro povo. Alguém vem, Moisés, amando de Yahvé, o Deus dos exércitos, né? Liberta esse povo, os conduz por um caminho de transição no deserto, para que, finalmente, após a travessia do deserto, eles encontrem a terra prometida. Está aí um símbolo psicológico fantástico, né? Então, veja, psicologicamente falando, o cativeiro do Egito, a escravidão, né, com as suas exigências, está aí visivelmente a figura psicológica do ego doente, com as suas exigências, com as exigências da sua carência afetiva, exigindo que o outro complete o nosso vazio existencial, complete as nossas carências, a exigência do consumismo nessa psicologia ou nessa filosofia da felicidade, em que eu consumo, eu compro, eu sou feliz, eu possuo, eu sou feliz, eu faço viagens, eu sou feliz, né? Eu tenho um corpo que todo mundo admira, eu sou feliz. Eu tenho o cabelo que todo mundo inveja, eu sou feliz. Eu tenho uma casa que fala do quanto eu sou alguém de sucesso, eu sou feliz. Eu tenho um carro que fala do meu poderio, eu sou feliz. Eu tenho um aparelho celular de última geração, eu sou feliz. Então, percebamos que tudo isto acaba exigindo, cobrando da gente alguns preços que só com a experiência, só com o chegar dos anos, é que nós vamos começando a perceber, né? Então, manter esse estilo de vida consumista, manter esse mecanismo de consumir do lado de fora na tentativa de alimentar o lado de dentro, acaba cobrando o preço da ansiedade, acaba cobrando o preço da saúde, porque a ansiedade no decorrer do tempo, por décadas, né, atuando no organismo, muitas vezes ela vai disparar a hipertensão arterial, ela vai disparar úlceras, vai disparar gastrites, vai disparar síndrome do intestino irritável, enfim, uma série de doenças psicossomáticas, né, dada a exigência da intensidade com que se tem que se movimentar no meio social e profissional para atender a todas essas demandas do ego. Até que chega um momento que é preciso se libertar dessa escravidão dos valores da matéria. É preciso dar um basta a esse poderio sobre nós mesmos, a essas exigências egóicas que vão também nos cobrar o preço, muitas vezes, do afastamento da família, dado que, ainda que nós estejamos presencialmente junto àqueles a quem amamos, né, o dedicar de horas excessivas a pensar nas questões pertinentes ao aspecto material da vida, acaba nos afastando afetivamente daqueles a quem amamos. Então, eu posso estar dentro de casa, eu posso estar no home office, né, e basta olhar para o que está acontecendo agora, né? Eu posso estar no home office, eu posso estar dentro de casa, eu já podia estar no home office desde antes da pandemia, mas é só o meu corpo que está ali. A minha mente, o meu emocional, não participa do que está acontecendo, né? E aí está a prisão sem grades do ego com as suas exigências, né? Então,
a libertação, quando Moisés chega e liberta o povo do cativeiro, né? Impondo ao faraó, que nós vamos colocar aqui como uma figura expressiva da dominação do ego, o rei, o soberano, né? Aquele que está assentado sobre todas as suas conquistas terrenas, né? Quando Moisés chega, Moisés é a figura do libertador, não é? E claro que para nós a figura do libertador é Jesus, né? Que vem nos propor novos valores, a conquista de um novo reino, que não é absolutamente uma conquista instantânea, né? É uma conquista que exige uma transição que nós precisamos nos perguntar: por que transição e por que não uma implantação abrupta? E aí nós começamos a penetrar nas questões psicológicas, pois que esse estilo de vida do consumismo é um estilo com o qual nós criamos uma identidade. E se houvesse a possibilidade de uma ruptura abrupta, instantânea, certamente nós nos sentiríamos perdidos, porque nós rompemos com o antigo, mas ainda não construímos o novo. Ainda não estamos atuando no novo padrão. Portanto, aí está a necessidade do deserto, como objeto de transição entre o antigo e o novo. E dentro do deserto, se nós, quem já debruçou o seu olhar sobre o Pentateuco mosaico, vai perceber que coisas importantes foram acontecendo no deserto, na transição durante os 40 anos. Rebeldia, o povo quis voltar para o estágio anterior, porque apesar da dureza do trabalho, de não se ter a liberdade, de se estar cativo, preso, mas tinha água, tinha comida, e, portanto, era uma espécie de alimento. E ali no deserto, tudo era novo. Porém, o ambiente era hostil, não tinha nenhuma segurança, né? Da onde tirar a comida? Da onde tirar a bebida? Da onde tirar o teto que protege? Não é? Aonde os elementos, os mecanismos de segurança? É o símbolo psicológico do indivíduo que está deixando o patamar anterior da prisão, da escravidão, das exigências do ego, e ele está caminhando na direção do desconhecido, ainda que esse desconhecido esteja narrado no Evangelho, nas bem-aventuranças, não como um lugar exterior, mas como um estado de espírito pacificado, um estado de espírito pleno, um estado de espírito feliz, algo absolutamente desconhecido para a maioria de nós. Até que, finalmente, depois de 40 anos, o que nos dá a ideia de que é preciso de um tempo de amadurecimento, um tempo para nos afastarmos de onde estávamos e, ao mesmo tempo, um tempo que nos aproxima da onde queremos, para que não haja uma ruptura abrupta, para que se não crie uma crise de identidade e para que nós possamos nos desacostumar do velho e ir gradativamente nos habituando ao novo. Então, esse é o símbolo do deserto. E vejamos que o próprio Cristo, antes dele iniciar a sua vida pública, ele, após ser batizado por João Batista no Jordão, e aí, o que tinha Jesus, o que era a vida de Jesus antes de ser batizado por João Batista no Rio Jordão? Né? Esse é um trecho ainda obscuro, do qual se tem poucas informações, apesar de Kardec dizer que Jesus passou esse tempo na carpintaria com seu pai, ou seja, convivendo numa vida familiar. Então, vamos perceber aí de novo, existe um antes,
Existe um Jesus, e aí o fato dele estar na carpintaria, o fato dele estar com a sua família, jamais tirou dele a condição de espírito puro. Porque o que é que nós aprendemos? O espírito não retrograda. Mas vamos dizer que as atividades de Jesus antes do deserto eram atividades um tanto quanto contidas, elas ainda não haviam se tornado públicas. E Jesus se prepara para o movimento intenso, para o verão da sua vida pública, exatamente após o batismo por João Batista no Rio Jordão, num jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. E só depois que ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, é que Jesus inicia a sua vida pública. Né? Então percebamos que para Jesus também houve um antes e um depois do deserto. Ainda que o significado do deserto para Jesus fosse um significado muito diferente do que é o significado do deserto para nós. Né? Vamos para uma outra figura em que o deserto se torna um local importante, um símbolo importante, e estamos falando de Paulo apóstolo, à época Saulo. Né? Depois do encontro com Jesus às portas de Damasco, Jesus o orienta que ele entre na cidade, vá à rua direita e lá ele aguarde na hospedaria que a ajuda estava a caminho. Ananias, 3 dias depois, orientado pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, vá até Paulo, impõe-lhe as mãos, ora, e as escamas dos olhos de Saulo caem e ele volta a enxergar. Bem, ele decide sair da vida pública, decide se isolar para estudar a Boa Nova. Ele ganhara de Gamaliel como presente os textos, as anotações de Levi, de Mateus, né, que ainda não estavam completas naquela época, porque os dados históricos vão nos falar que o Evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 64, mais ou menos no mesmo ano da morte dele, Saulo. Então ele tinha só parte das anotações, e ele se retira para o deserto de Dan, e lá, junto com Áquila e Prisca, ou Priscila, trabalhando no tear, né? E à noite, estudando os textos de Levi, refletindo, ele passa 3 anos no deserto. E aí vejamos bem, o ser humano dos dias atuais alcançou uma posição de escravidão diante os valores da matéria nunca dantes vivenciado. Né? Vivemos uma espécie de uma hipnose coletiva. A mídia tem, via de regra, ditado para nós o que nós vamos comprar, como nós vamos ser bonitos, que tipo de roupa nós vamos usar, qual é a moda, quais são os produtos de beleza que nós vamos consumir, o que nós vamos alimentar, como as nossas casas devem ser, quais são os carros que nós vamos comprar, quais os aparelhos celulares com os quais nós vamos nos comunicar uns com os outros. E isso é tão sutil, que parece tão natural fazer essas coisas, que exatamente aí está o grande poderio da hipnose, da escravidão que o ego exerce sobre nós mesmos. Ora, se é natural, então não é escravidão. Eu tenho opções de escolha.
Eu posso escolher a roupa que eu quiser, mas percebam que eu não posso não escolher não consumir a roupa. Eu posso comprar o aparelho celular que eu quiser, mas eu não posso escolher não comprar o aparelho celular ou não ficar ou ficar sem o aparelho celular. Quando nós nos deparamos com alguém que não usa o WhatsApp, qual é a primeira coisa que nós falamos? Meu amigo, você está na pré-história? Você está louco? Apenas porque alguém não se encaixou no padrão. Né? Então, quando nós vamos olhando para esse status estabelecido na sociedade, nós temos a sensação de que a sociedade está sob poderosa hipnose coletiva, da qual ela não sairia facilmente por si só. Ela não sairia da Matrix. Para quem assistiu o filme, uma metáfora fantástica para o que nós estamos vivendo atualmente. Então, nós entendemos que o momento atual é um momento de ruptura com esses valores, com essas exigências do ego. É uma ruptura com esta hipnose coletiva que nos impõe essa prisão, essas exigências, esse esforço, a ruptura das famílias, a perda da saúde. Me recordo aqui da pergunta feita ao Dalai Lama, certa ocasião, o que é que mais o impactava, o que é que mais o chocava. E o Dalai Lama fez uma síntese do homem moderno impressionante, de uma claridade, de uma penetração impressionante quando ele diz o homem, porque vive como se não fosse morrer, morre como se não tivesse vivido, perde a saúde para ganhar dinheiro e gasta o dinheiro que ganhou para recuperar a saúde que perdeu. É uma síntese impressionante do homem moderno. Bem, dentro desse quadro coletivo da humanidade, era preciso dar um basta. Era preciso o convite para Canaã, para a terra prometida. E essa terra prometida, meus irmãos e irmãs, Jesus é muito claro ao dizer aonde ela está. Quando nós falamos de mundo regenerado, na nossa imaturidade espiritual, na nossa imaturidade psicológica, porque nós ainda esperamos um salvador da pátria, nós ainda esperamos um presidente da República que vai resolver as questões do país, enquanto nós ainda não enxergamos que as questões do país só serão resolvidas quando nós resolvermos as nossas questões. Então, quando nós falamos de mundo regenerado, esse salvador da pátria está presente no mundo regenerado, porque nós esperamos que o mundo regenerado aconteça de fora para dentro. Ou seja, eu espero que o presidente da República, salvador da pátria, conserte a educação. Que o presidente da República, salvador da pátria, conserte a saúde. Que o presidente da República, salvador da pátria, trate da segurança pública. Que o presidente da República, salvador da pátria, resolva a educação. Então, ou seja, eu estou esperando acordar no mundo regenerado, ele está pronto. Ele está todo prontinho, bonitinho, com tudo funcionando, com as coisas públicas sendo tratadas com cuidado, com a qual ela precisa ser tratada, porque não é nosso, é do coletivo. Não é meu particular, mas é do coletivo. Né? Com a probidade necessária. Então, era preciso que um evento de impacto começasse a quebrar em nós
essa necessidade da escravidão e dentro da escravidão, percebam, dentro da escravidão, nós obedecemos a um líder. Quando nós falamos aqui de um líder, dentro da ideia que nós estamos construindo, nós não estamos falando da personificação de uma pessoa. Mas nós estamos falando de uma filosofia, de um estilo que leva a todos a se comportarem naquela direção. Está óbvio que o mecanismo desse líder, indiscutivelmente, é o consumismo, capitalismo, e lá no fundo está vibrando o materialismo e o egoísmo. É preciso destituir este soberano, esse líder. E precisávamos de uma ação de impacto. Uma ação sem armas. Uma ação sem violência. Mas apesar de sem armas e sem violência, algo que nos intimidasse. Algo que realmente nos fizesse parar. E não parar por consciência, parar por medo. Algo que realmente fizesse com que nós, dentro dos nossos lares, dentro da nossa consciência, dentro da solidão, finalmente pudéssemos nos fazer a seguinte pergunta: o que eu fiz da minha vida até agora? Se eu olhar para o rastro dos meus passos, eu construí, eu destruí, eu fui guiado, eu guiei, eu sou gado, eu sou manada, para onde eu estou indo, o que eu estou procurando. E eis que o coronavírus, a Covid-19, nos colocou no deserto. E ao nos colocar no deserto, a pandemia tornou visível, palpável, o processo da transição planetária. E para onde nós estamos indo, como nós falávamos ainda há pouco, Jesus dá o norte. O reino de Deus não vem com sinais exteriores, porque ele está dentro de vós. Aí está a grande proposta do vai para dentro. A proposta que nós trabalhamos com os amigos de Campos, estamos agora trabalhando aqui com os amigos do Lar Francisco de Assis, a pedido da Christian. E vai para dentro, descobrir o reino de Deus aqui dentro, pode ser feito de 3 formas. E aí percebamos então que se trata de uma escolha. Nós temos 3 maneiras de fazer o vai para dentro, o autoconhecimento, para despertar o reino de Deus que está aqui dentro, quebrando o império do ego, do egoísmo, do materialismo, do consumismo e as suas exigências, nos colocando no deserto para transitarmos para o reino de Deus. A primeira maneira de se gerar autoconhecimento é através da dor. Ou nós podemos chamar de crises. A dor ou a crise de uma doença, a dor ou a crise da falência de uma empresa, a dor ou a crise da perda de um ente querido, a dor ou a crise do desfazimento da família, a dor ou a perda do status
que nós às vezes levamos décadas para construir e que a crise vem e leva embora. Esse é uma das maneiras que nós podemos produzir autoconhecimento. E todos nós já entendemos, porque todos nós já vivemos algumas dessas crises que nós mencionamos aqui, se não outras que nós não mencionamos, mas todos nós já entendemos que viver essas crises, que normalmente são crises agudas, são crises extremamente dolorosas, são crises de abalos profundos, de abalo intensos, que muitas vezes nós temos a impressão que nós não vamos dar conta. Então, nós já entendemos que esse mecanismo de autoconhecimento, apesar de ele se impor e nos revelar dentro da crise, se pudéssemos ter uma outra maneira de ir para dentro e nos descobrir, nós adotaríamos. Creio que essa é uma opinião generalizada. Se fosse possível um outro mecanismo de ir para dentro, enxergar o que está aqui dentro, nós faríamos. Pois bem, tem. Mas que talvez não seja tão mais fácil quanto a das crises. Nós podemos fazer autoconhecimento nos relacionamentos. Aonde o discurso do outro, a postura do outro, o visual do outro, as escolhas do outro, o comportamento do outro, agitam o meu mundo íntimo. É o que em psicologia se chama do mecanismo da projeção. Então, e aí eu vou citar aqui apenas como didática, certo? Então, se eu torço, de alguma maneira, para o Bolsonaro e olho para aqueles que torcem para o Lula e me sinto incomodada do porquê eles torcem para o Lula, acredite. Acredite. Aquilo que você enxerga está em você. E você, que é simpático ao Lula, que defende o Lula, quando você olha para o eleitor do Bolsonaro e se sente incomodado, acredite. Alguma coisa daquilo existe em você. Quem fala não sou eu, gente. São as ciências psicológicas. Isso já é um fato estudado. Tudo que me incomoda no outro existe em mim. Então, ao invés de eu acusar, criticar, julgar o outro, opa, espera aí. O que é que daquilo ali existe em mim? E aí nós também entendemos que fazer autoconhecimento dessa maneira também não é nada agradável. Porque os conflitos estão aí pipocando, né? Nós observamos na rede social comportamentos raivosos, comportamentos preconceituosos, comportamentos de ódio entre espíritas. Eu não estou falando da sociedade como um todo, que vale também para a nossa abordagem, mas eu estou falando dos espíritas. Comportamento de medo, de incerteza, de insegurança, e muitos fazendo fuga para as drogas, para o álcool, para o tabaco, para a cocaína, para as drogas químicas, para sexo, para jogo online, que agora não pode mais sair, está no isolamento, tem medo. Então, esta é a outra maneira de ir para dentro. A terceira, e aí agora nós vamos começar a compreender, quando Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, Agostinho de Hipona, o bispo Santo Agostinho, responde: um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, a terceira forma é a autoanálise. Então, veja bem,
Na autoanálise, você precisa reservar um tempo do seu dia, que não precisa ser um tempo grande, né? Por exemplo, nas 16 horas de vigília, talvez 20 minutos, 30 minutos, para você examinar o seu dia. E nós vamos à busca de quê nesse exame de consciência? Nessa autoanálise? Nós vamos à busca de pensamentos que revelem a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Nós vamos atrás de sentimentos que revelem a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Nós vamos atrás de desejos que revelem, adivinhem, a vaidade, o orgulho e o egoísmo, porque aí estão os 3 grandes cânceres, as 3 grandes chagas que o homem e a humanidade carregam em si. E dessas 3 modalidades de autoconhecimento, nós entendemos que é aquela que, além de ser, e o próprio Kardec pergunta, veja, qual é o meio prático mais eficaz? Quando Kardec pergunta mais eficaz, ele pressupõe que existem outros mecanismos, e nós citamos os outros mecanismos aqui. A dor das crises, os relacionamentos, e quando nós olhamos para nós mesmos. Nós mesmos. Nos recolhemos e vamos olhar para os nossos discursos, para nossas escolhas, para os nossos comportamentos, o que foi que nós negamos no pensamento, o que foi que nós negamos no sentimento, o que foi que nós negamos no desejo. E nós vamos começar a nos descobrir. Nós vamos começar a nos conhecer. Para, num processo de limpeza da nossa alma, nós começarmos a retirar os entulhos emocionais que nós temos negligenciado de fazer. Para que o processo de transição da escravidão do ego para o reino de Deus encontre facilidade de fluxo, de vontade, de querer agora. E aí, dentro deste processo, nós precisamos compreender que ele se estabelece também em 3 fases. Em 3 fases. A primeira dessas fases chama-se identificação. Eu preciso me tornar capaz de identificar a natureza dos meus pensamentos. É bom? É mal? A natureza dos meus desejos, dos meus sentimentos. O que as sensações do meu corpo revelam. Esse é o primeiro processo. O primeiro passo do processo. A primeira etapa do processo. É processo de identificação. Nem sempre quem faz o primeiro faz o segundo. Muitas vezes paramos no primeiro. Porque o segundo chama-se aceitação. Nem sempre eu aceito. Muitas vezes eu identifico e faço o quê? Eu transfiro a responsabilidade do que eu identifiquei para o outro. Tipo, a culpa é da Christian. Eu só agi assim, nossa, porque a Christian é difícil demais. Oh, Christian, difícil. Mas eu não estou dando conta que, na verdade, o difícil sou eu. Porque o que foi que a Christian fez? A Christian só agitou o que existia aqui dentro. Sendo que, para eu fazer o processo de aceitação, eu preciso ter a maturidade de compreender o seguinte. Gente, espera aí. O problema não é a Christian. A Christian só agitou o que existia dentro de mim. Então, espera aí. O que se agitou aqui dentro de mim?
Bem, o que está visível como sintoma é raiva, é mágoa, é tristeza, é rancor, é ódio, é desejo. Então, eu identifiquei o sintoma. Aí eu preciso aprofundar. Bem, mas por que a raiva? Por que eu fiquei magoado? E aí nós vamos começar a compreender o seguinte, que na verdade, eu não tenho mágoa da Christian, no exemplo que eu estou dando aqui. A mágoa é de mim mesmo, pela minha imaturidade de já ter percebido o que ia acontecer e não ter tomado as medidas que eu precisava tomar para evitar que aquilo acontecesse. A raiva não é da Christian. A raiva é de mim mesmo, eu projeto na Christian, porque como eu pude ter enxergado antes com todos os sinais que me foram dados, e eu não tive coragem de fazer o que era preciso. A tristeza não é em relação ao que a Christian me fez. Foi porque eu não me amei o suficiente para me libertar daquilo que era tóxico. Daquilo que me fazia sofrer, que me algemava, que me impedia de voar. Por isso que é difícil fazer a aceitação. Porque a aceitação, ela começa a nos despir diante de nós mesmos. E só depois de identificado, e só depois de aceito, é que nós vamos para a terceira parte, para a terceira etapa deste processo, que é um movimento de transformação. Só aí nós saímos, começamos a sair daquilo que nos subjugava ou que nos subjuga e começamos a transitar no deserto. Vocês vão lembrar que quando eu falava lá no início de que o povo hebreu, já no deserto, houve um momento que eles quiseram voltar para a escravidão do Egito. Por quê? Porque lá era conhecido, lá tinha comida, lá tinha água, lá tinha proteção. E essa força psicológica que quer nos trazer de volta para o conhecido, quer evitar o desconhecido, porque o desconhecido mete medo, porque o desconhecido impõe renúncia, impõe sacrifício, psicologicamente chama resistência. E olha como psicologia, evangelho e doutrina espírita dialogam com uma facilidade impressionante, porque são as facetas de uma mesma verdade. Então, olha a figura poderosa que Jesus coloca diante de nós quando ele diz assim: eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim atear fogo. E como eu desejo que esse fogo se alastre. Para combater a resistência, de deixar o velho e ir na direção do novo, nós vamos precisar lutar. Mas no exemplo que eu estou dando aqui, a minha luta não é contra a Christian. A minha luta é contra mim mesmo. É contra o medo de perder. É contra o medo de não ser aceito. É contra o medo da solidão. É contra o medo de não ser acolhido. É contra o medo de não ser compreendido. É contra o medo de não ser considerado ou não me considerar alguém de sucesso. Todos os valores do homem velho, exigências egóicas, exigências do ego. Então é preciso deflagrar uma luta interna. Esse é o símbolo da espada. Esse é o símbolo da luta que está se estabelecendo
agora. E aí, veja, mas João, por que a escolha da terceira maneira de autoconhecimento e não das outras duas? Por uma questão muito simples. Na medida em que eu vou fazendo a autoanálise, vou me descobrindo, vou mexendo nas minhas estruturas de comportamento, vou me liberando de crenças limitantes, nocivas, dos meus conflitos, dos meus traumas. Quando eu vou para o relacionamento, a ação do outro impacta cada vez menos, porque cada vez menos existe aquilo em mim, cada vez menos existe raiva, cada vez menos existe mágoa, cada vez menos existe tristeza, porque agora, ao me conhecer, eu estou me amando. Então eu preciso cada vez menos da aprovação do outro, eu preciso cada vez menos da compreensão do outro, eu preciso cada vez menos da aceitação do outro, porque eu estou me aceitando, eu estou me compreendendo, eu estou me amando. E quando a dor da crise vier me visitar, o que a dor vem fazer? Vem levar embora o que eu não preciso mais carregar na vida. E se eu fui pelo exame de consciência, deixando gradativamente para trás o que eu não precisava, quando a dor da crise chegar, o impacto dela em mim é pequeno. Porque eu já fiz a transformação que ela veio me convidar. Então, meus queridos irmãos e irmãs do Lar Francisco de Assis, nós gostaríamos de encerrar a nossa fala trazendo aqui um texto de Emmanuel, né? Está aqui no Evangelho de Mateus, segundo Emmanuel, né? É uma lição que vai falar bem desse momento que nós estamos vivendo, né? Onde Emmanuel examina o bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Esse texto ele foi publicado no Reformador de junho de 1954 e ele se intitula Nem Todos os Aflitos. E aí Emmanuel diz assim: a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desânimo. O ingrato transforma em calhaus, pedras, com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, contudo, recebe a aflição
como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que, somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa na criação sublime de aprimoramento eterno